E se eu te contasse que a Bíblia esconde segredos para você ficar rico? E mais, que esses mesmos ensinamentos foram usados pelos milionários mais bem-sucedidos da história? Você acreditaria? Pois é exatamente isso que acontece. Mas, na verdade, muito poucas pessoas seguem. A realidade é que ficar rico não é mera sorte, nem um privilégio de poucos. Existem regras universais, reveladas há muitos anos, que funcionam para qualquer um que esteja disposto a colocá-las em prática. Napoleon Hill, o autor do famoso livro Quem Pensa Enriquece, passou muitos anos estudando as pessoas mais ricas do planeta e encontrou um padrão. Todos, de alguma forma, seguem princípios encontrados na Bíblia, mesmo sem perceber. A grande questão é, por que a maioria das pessoas ignora isso? Por que tantas vivem presas na esperança de que faltará dinheiro, sobrevivendo de um salário para outro, enquanto alguns acumulam grandes riquezas? A resposta está na maneira como você vê o dinheiro e os desafios. Enquanto muitos ainda pensam que o dinheiro é algo ruim, que os ricos são cobiçosos, ou que Deus não deseja que ninguém seja rico, aqueles que realmente prosperam compreendem a verdade. A Bíblia não critica a riqueza, ela orienta como alcançá-la de forma correta. O que muitas vezes não notamos é que a chamada lei da atração está presente nesses ensinamentos há muito tempo, muito antes de se tornar popular. Talvez você já tenha se questionado por que algumas pessoas conseguem dinheiro facilmente, enquanto outras enfrentam dificuldades financeiras sem fim. Prepare-se. Hoje vamos explorar os princípios da prosperidade que estão bem na nossa frente. E o mais essencial, vamos descobrir como aplicar esses princípios, porque saber sem agir não traz mudanças. Ao final deste vídeo, você verá o dinheiro, a fé e a riqueza de uma forma nova. Se você deseja superar uma situação financeira estagnada e abrir as portas para a abundância, continue assistindo até o final. Vamos iniciar. Muitas pessoas passam a vida procurando fórmulas mágicas para enriquecer, mas, na realidade, os princípios da prosperidade sempre estiveram visíveis, especialmente em um dos livros mais antigos e influentes que existe. A Bíblia. Napoleon Hill notou que os milionários da sua época seguiam esses princípios como se fossem regras universais, mesmo sem estarem cientes disso. O problema é que muitos simplesmente ignoram esse caminho, seja por falta de informação ou por não acreditarem que algo tão antigo pode ser a chave para o sucesso financeiro. Mas aqui a questão vai além do dinheiro. É a mentalidade que leva até ele. Desde os tempos bíblicos existe um padrão muito claro. As pessoas que prosperam pensam de maneira diferente. A Bíblia nos ensina que assim como um homem pensa em seu coração, assim ele se torna. Provérbios 23, 7. Essa citação está totalmente alinhada à essência da lei da atração. Hill enfatiza que as nossas ideias moldam o que vivemos. Aqueles que têm uma visão positiva vão atrair boas oportunidades. Por outro lado, aqueles que ficam presos a falas ruins sobre dinheiro acabam se prejudicando e se condenando a um viver escasso. Mas por que isso acontece? A resposta está em algo que chamamos de paradigma mental. Muitas pessoas foram treinadas para ver o dinheiro como algo negativo, associarem riqueza à corrupção e acreditarem que só alguns privilegiados podem ficar ricos. Basta olhar para o comportamento de verdadeiros milionários para notar que há um padrão que pode ser seguido. E é exatamente isso que iremos examinar a seguir. Assim como a lei da atração, os ensinamentos da Bíblia e a sabedoria de Napoleon Hill podem mudar a maneira como você pensa e atrair a prosperidade. Se você está cansado de viver isolado e nunca tem dinheiro suficiente para se sentir livre, você precisa conhecer o método 136. Com esse método, você garante dinheiro para pagar contas, investir no futuro e ter uma boa qualidade de vida. Enquanto muitos continuam presos em dívidas e estresse, quem utiliza esse método toma as rédeas da sua vida financeira. O link está na descrição ou no comentário fixado. E aqui está um lembrete importante. A mente é a origem da riqueza ou da pobreza.
Tudo começa com o que pensamos. Provérbios 23:7 já dizia: assim como um homem pensa, assim ele é. Essa declaração contém um dos maiores segredos para ser próspero. O mundo externo reflete o que existe dentro de você. Hill insiste que a riqueza começa na mente, não no dinheiro no bolso. Quem pensa em falta só percebe barreiras. Quem cultiva uma mentalidade de abundância vê oportunidades onde outros não enxergam. Mas como mudar essa mentalidade? Comece prestando atenção em como você fala sobre dinheiro. Frases como "dinheiro não cresce em árvore", "ricos são todos ladrões" ou "nunca irei conseguir" programam sua mente para afastar a riqueza. Napoleon Hill ensinava que a mente subconsciente capta tudo que repetimos com frequência. Substitua essas frases por afirmações positivas. Eu mereço prosperidade. As oportunidades financeiras chegam até mim. O dinheiro vem para mim de maneiras que eu espero e também de maneiras inesperadas. Parece esquisito no começo, mas é assim que a lei da atração opera. Você atrai o que acredita e onde coloca sua atenção. Além disso, buscar informações corretas faz toda a diferença. Leia livros que promovem uma mentalidade rica, como O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre e, claro, Quem Pensa Enriquece. Evite conversas negativas. Afaste-se de pessoas que só ficam reclamando. A Bíblia já alertou que quem se junta a sábios se torna sábio, mas quem se associa a tolos sofrerá as consequências. Provérbios 13:20. E isso nos leva à próxima ideia. A riqueza começa na mente. Se você se considera pobre, isso vai se mostrar nas suas atitudes. Colina destaca isso. O que você pensa, você acaba atraindo. Se alguém se concentra na falta, acabará trazendo falta para a sua vida. Aqueles que têm uma mentalidade de abundância atraem mais chances. Não é um truque, é algo que se aplica na vida real. O desafio é que crescemos ouvindo. Dinheiro não vem do céu. Aqueles que ficaram ricos muitas vezes fizeram algo questionável. Não é possível ter tudo. Essas crenças criam uma barreira mental que dificulta o avanço. Por outro lado, os ricos enxergam o dinheiro como uma ferramenta, não como um problema. Eles acreditam que sempre há mais conhecimento, novas ideias e diversas oportunidades. Esse é o primeiro passo para deixar a estagnação. E como implementar isso em sua rotina? Comece mudando pensamentos de escassez por questionamentos empoderadores. Em vez de afirmar que não tem dinheiro para algo, pergunte-se como pode agregar mais valor e criar recursos para tal. Essa mudança simples transforma tudo. Mantenha-se concentrado. Alimente sua mente com ideias positivas. E lembre-se, suas crenças se tornam sua realidade. Isso é apenas o início. Se você apenas planta reclamações, procrastinação e temor de investir em si mesmo, que resultados além de dificuldades financeiras você pode esperar? Por outro lado, quem investe em conhecimento, ação estratégica e visão de longo prazo? A colheita ocasional é muito pouco. Observe os investidores bem-sucedidos. Eles não esperam que o dinheiro apareça facilmente. Eles investem, compram ativos, analisam o mercado, diversificam e buscam aprendizado constante. Com o tempo, seus investimentos dão frutos. O mesmo se aplica a qualquer área da vida. Deseja criar um negócio? Dê diariamente seu esforço e foque no cliente. Quer se destacar no trabalho? Invista em excelência, comprometimento e entrega. Tudo segue essa lógica de similitude. Até a lei da atração opera segundo esse mesmo princípio. Você coleta o que semeia, no pensamento, nas emoções, nas ações. Mas há algo que muitos ignoram. Colher leva tempo, e é nesse ponto que muitos desistem. Plantam hábitos saudáveis por uma semana e esperam resultados imediatos. Quando isso não acontece, retornam à estagnação. Contudo, o agricultor sabe algo crucial. A semente precisa de tempo para germinar. Essa paciência é o que distingue os que enriquecem dos que ficam parados. O tempo vai passar de qualquer forma. A questão é, o que você está semeando hoje? E ao falar sobre semeadura, um elemento essencial para que qualquer semente cresça é a disciplina. Sem disciplina,
nada floresce. A riqueza não é acidental, é resultado da perseverança. A Bíblia diz claramente que as mãos preguiçosas levam à pobreza, porém as mãos trabalhadoras enriquecem. Provérbios 10, 4. Isso sugere que é a disciplina que favorece o sucesso. Napoleon Hill, ao analisar diversos milionários, nota um padrão. Nenhum deles contava com a sorte. Todos confiavam na disciplina. Eles não esperaram apenas pelas motivações. Fez o que era preciso fazer todos os dias, independentemente das circunstâncias. Eles compreendiam que a verdadeira chave para a riqueza não está somente no desejo, mas na ação contínua. Observe qualquer indivíduo que apresente alto desempenho. Atletas se dedicam aos treinos mesmo sem ânimo. Escritores criam textos mesmo quando não se sentem inspirados. Os investidores tomam decisões mesmo em períodos de incerteza. O que os motiva? Disciplina. Essa é a diferença entre quem sonha e quem realiza. Aqui está um ponto importante. A lei da atração não funciona sem ação. Não adianta querer ser rico se suas atitudes cotidianas não mostram isso. É a união de inteligência e constância que produz resultados concretos. Como colocar isso em prática? Comece por acabar com a procrastinação. Defina metas claras e faça pequenas tarefas diárias que te levem à vida que almeja. Quer abrir um negócio? Reserve pelo menos 1 hora diária para seu projeto. Quer investir? Aprenda sobre finanças e tome decisões consistentes. Pequenas ações feitas regularmente resultam em grandes conquistas. Há um aspecto pouco discutido que potencializa todo esse processo: generosidade. Pode parecer estranho, mas um dos grandes segredos da riqueza é saber como dar. A Bíblia explica isso claramente. Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Lucas 6,38. Isso não se limita a doações materiais. Também envolve compartilhar conhecimento, ajudar os outros e criar valor. Napoleon Hill observou que os milionários mais bem-sucedidos tinham um traço em comum. Eles contribuíram antes de receber, investiram nas pessoas, ofereceram soluções e criaram oportunidades, resultando em riqueza que veio de formas inesperadas. Olhe ao seu redor. Os mais bem-sucedidos são sempre aqueles que mais criam valor. Empresários como Elon Musk, Jeff Bezos e Warren Buffett não se tornaram ricos buscando dinheiro de maneira desesperada. Eles solucionaram problemas reais, impactaram vidas e a riqueza veio como resultado. A lei da atração confirma isso. Quando você dá sem medo, você sintoniza a frequência da abundância, e quanto mais você oferece, mais riquezas atrai. O problema é que a maioria faz o contrário. Retém o pouco que tem, vivem com medo, agem com uma mentalidade de escassez, e assim impedem o fluxo de sua própria prosperidade. Quer aplicar esse princípio? Comece agora. Se deseja mais dinheiro, crie mais valor. Se quer mais conhecimento, divida o que sabe. Se procura mais oportunidades, ajude outros a crescer. Existem várias maneiras de fazer isso. Compartilhe uma visão. Sugira um bom livro. Oriente alguém. Doe uma parte da sua renda. O essencial é agir sem esperar recompensas imediatas. E há mais um segredo. Os ricos não apenas doam. Eles escolhem cuidadosamente as pessoas com quem se cercam, pois as influências também vêm do ambiente. A Bíblia já dizia: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos terá um fim ruim. Provérbios 13, 20. Napoleon Hill destacou isso com o conceito de grupo mastermind, um conjunto de mentes alinhadas que se juntam para compartilhar ideias e contribuir para o crescimento mútuo. A verdade é que ninguém consegue ter sucesso sem o apoio dos outros. Estar com pessoas negativas que só reclamam e veem problemas em tudo pode influenciar a maneira como pensamos. Por outro lado, estar com aqueles que falam sobre encontrar soluções, crescer, inovar e investir pode elevar nosso nível de pensamento. Você já reparou como os ricos e os grandes empresários estão sempre em contato? Eles frequentam os mesmos eventos, compartilham estratégias, aprendem juntos e crescem juntos.
Isso não é mera coincidência. É uma regra sobre como se constrói riqueza. Você atrai o que aceita em sua vida. Precisa de um exemplo? Se deseja melhorar suas finanças, comece a seguir pessoas que têm uma visão inteligente sobre dinheiro. Leia livros a respeito de finanças. Assista a vídeos de investidores. Participe de eventos com pessoas que têm grandes aspirações. E, além disso, escolha bem suas amizades. Reflita sobre isso. As pessoas ao meu redor me incentivam ou me prendem? No fim das contas, o ambiente em que você está influencia suas escolhas. E se há algo que pode mudar sua situação financeira de forma significativa, esse algo é o conhecimento. As Escrituras falam: prefira a sabedoria em vez de riquezas, e o conhecimento é mais valioso do que o ouro. Provérbios 8, 10, 11. Napoleão Hill percebeu isso de forma clara. Os milionários não se concentram apenas em acumular dinheiro. Eles se dedicam ao conhecimento que gera riqueza. O dinheiro pode sumir, mas a sabedoria permanece. É essa sabedoria que consegue fazer qualquer quantia crescer, seja um salário, um investimento ou um negócio. Warren Buffett não se tornou bilionário por acaso. Ele estudou com seriedade. Elon Musk não nasceu sabendo como construir foguetes. Ele aprendeu lendo e se informando com os melhores. O caminho para o sucesso financeiro segue um padrão: aprender, colocar em prática, evoluir. E mais uma vez, a lei da atração se confirma. Quanto mais você busca saber e entender com clareza, mais oportunidades surgem. O problema é que a maioria quer riquezas rápidas, sem se esforçar mentalmente, e acaba caindo em armadilhas. Então, como você pode aplicar tudo isso? Transforme o aprendizado em um hábito. Leia livros como Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, Quem Pensa, Enriquece. Estude sobre investimentos, negócios e autodesenvolvimento. E, acima de tudo, coloque em prática, pois conhecimento sem ação não traz mudanças. E aqui entra mais um ponto crucial: a persistência. Mesmo que você tenha todo o conhecimento do mundo, o caminho para a riqueza exige resistência. As Escrituras nos ensinam: embora seu começo seja pequeno, seu futuro pode ser grandioso. Jó 8, 7. Ninguém começa grande, mas aqueles que perseveram colhem resultados incríveis. Napoleon Hill descobriu que todos os milionários enfrentaram falhas antes de terem sucesso. A diferença é que eles não viam essas falhas como derrotas, mas sim como parte do aprendizado. Muitos desistem depois do primeiro fracasso. Nunca saberemos o que é a verdadeira prosperidade. Thomas Edison errou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada. Henry Ford frequentemente discutiu suas ideias antes de criar a montadora que revolucionaria o setor automotivo. Walt Disney foi rejeitado por bancos e investidores que zombaram de seu sonho. No entanto, o que esses dois têm em comum? Eles não se renderam. Aprendemos com nossas falhas, ajustamos nossos planos e seguimos em frente. A lei da atração também atua dessa forma. Quando você persiste, sua atenção e energia se mantêm voltadas para a solução, e o universo responde abrindo novas possibilidades. Já o problema é que a maioria das pessoas faz o contrário. Elas desistem ao primeiro obstáculo e retornam ao ciclo de frustração e falta. Como podemos mudar essa situação? É simples. Comprometa-se a longo prazo com suas metas. Se deseja investir, continue aprendendo e aplicando seus conhecimentos, mesmo que os primeiros passos sejam pequenos. Se quer começar um negócio, mude sua abordagem quantas vezes precisar até encontrar o caminho certo. Se deseja mudar sua vida financeira, mantenha hábitos voltados à riqueza até que façam parte de quem você é. No jogo da vitória, quem vence é quem tem paciência e disciplina. Existe, entretanto, um inimigo silencioso que derrota muitos. A maioria das pessoas: o medo e a incerteza. O medo é o maior ladrão de sonhos. A Bíblia nos lembra disso em Mateus 14, 31. Homem de pouca fé, por que duvidaste? No momento em que Pedro começou a duvidar, ele se afundou. A vida funciona assim. Quem tem medo de errar não avança. Napoleon Hill descreve o medo como um dos maiores obstáculos à riqueza. O medo de perder dinheiro pode te impedir de agir.
O medo do julgamento impede a expressão de suas ideias. O medo de se envolver em discussões te impede de tentar. A dúvida é como uma doença que destrói o sucesso antes mesmo de começar. Considere os grandes investidores. Warren Buffett compra ações no momento em que todos estão preocupados. Grandiosos empreendedores lançam suas ideias mesmo sem garantias. Qual é o segredo? Eles agem com estratégia, não com medo. A lei da atração reflete seu estado interior. Se você se alimentar de insegurança, sua mente encontrará razões para te fazer hesitar. Porém, se você também se basear na confiança e na fé, as oportunidades aparecerão. A maioria se convence de que falhará sem perceber que o maior risco é não tentar. Como enfrentar o medo? Pergunte a si mesmo, qual é o pior que pode acontecer? Na maior parte das vezes, a pior situação não é tão ruim quanto sua mente sugere. Haja mesmo com medo. Aqueles que prosperam não esperam sentir coragem. Eles agem, e a coragem aparece depois. Pequenos passos constantes podem dissipar o medo, e há algo poderoso aqui. Quem tem um propósito claro não pode se permitir desistir. Aqueles que não têm um porquê ficam à deriva. A Bíblia menciona em Jeremias 29:11, pois eu conheço os propósitos que tenho para vocês, propósitos de tranquilidade e sucesso, e não de problemas. Isso significa que as dificuldades não são por acaso. Elas vêm de uma compreensão nítida com um objetivo. Napoleon Hill percebeu que os ricos que alcançaram o sucesso compartilhavam uma característica em comum, um propósito claro. Eles tinham consciência do que desejavam e por que isso era importante. Não procurei apenas por dinheiro. Procuravam criar uma mudança significativa, deixar algo duradouro. Pense em Steve Jobs. Ele queria revolucionar a tecnologia. Elon Musk. Levar a humanidade a Marte. Warren Buffett. Ensinar o planeta a investir de modo inteligente. O dinheiro surgiu como resultado de uma missão bem definida. A lei da atração está presente aqui também. Quando você tem um objetivo forte, sua mente se alinha com os recursos necessários para alcançá-lo. No entanto, aqueles que vivem sem um objetivo claro acabam na mediocridade, perdendo a força para seguir em frente. Então, como descobrir seu propósito? Pergunte-se, o que realmente desejo criar? O que me faz sentir energia só de pensar? Como posso utilizar meus talentos para fazer a diferença na vida das pessoas? Um propósito genuíno faz com que você levante todos os dias motivado, mesmo nos momentos difíceis. E há um acelerador para esse processo: a gratidão. A gratidão é um dos fundamentos mais poderosos da abundância. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18 que é necessário agradecer mesmo antes de alcançar a vitória. Napoleon Hill notou que os ricos não se concentram no que lhes falta, mas valorizam o que já possuem, atraindo ainda mais coisas boas. A lei da atração funciona dessa forma: o que você aprecia se multiplica. Qual é o problema? A maioria faz o contrário. Focam apenas no salário e nas contas do dia a dia. Mas a mente só expande o que foca. Se você apenas percebe a escassez, mais escassez virá. No entanto, se começar a observar vitórias e oportunidades, sua realidade terá uma nova forma. Grandes empreendedores cultivam a gratidão todos os dias. Muitos anotam 3 coisas pelas quais são gratos todas as manhãs. É simples, mas muito poderoso. Isso reprograma a mente para perceber a abundância. Quer colocar isso em prática? Comece hoje. Pegue um caderno e escreva 5 coisas pelas quais você é grato agora. Pode ser sua saúde, sua família, suas habilidades, sua fé, ou um pequeno ato de bondade que recebeu ontem. A gratidão te coloca na vibração certa. Poucas pessoas fazem isso. Por que isso acontece? Por causa da preguiça, medo ou limitações. E isso nos leva a uma pergunta importante. Se esses princípios estão na Bíblia e foram confirmados por Napoleon Hill, por que muitos ainda vivem em escassez? A resposta está na mentalidade. A maior parte das pessoas foi programada para pensar pequeno, evitar riscos e seguir um caminho seguro. Estudar, conseguir um emprego, pagar contas e se aposentar. Esse caminho não gera riqueza.
O verdadeiro caminho exige uma mudança de mentalidade, disciplina e ação. Mas há a zona de conforto. Outro desafio é a procrastinação. Muitas pessoas escutam sobre a lei da atração, hábitos de milionários e líderes financeiros e decidem começar na próxima segunda-feira. Esperam pela oportunidade perfeita, que nunca aparece. Enquanto isso, aqueles que seguem os princípios, mesmo sem conhecer todos os detalhes, já estão vendo os frutos de seus esforços. A distinção entre os que têm sucesso e os que ficam parados não se baseia em talento ou sorte, mas sim na habilidade de agir mesmo com incertezas. Agora, a questão importante é: o que você fará com esse conhecimento? Você vai apenas assistir a esse vídeo, se sentir motivado por alguns minutos e depois esquecer? Ou irá decidir neste momento aplicar esses princípios em sua vida? Porque no final das contas tudo se resume a uma palavra: ação. Saber. 100. A prática é nada mais que informação. No entanto, o conhecimento que se coloca em prática gera transformação. Se você realmente deseja ter sucesso, é hora de agir agora. Antes de finalizar, vamos revisar. Agora você tem consciência dos princípios bíblicos da riqueza e das ideias não reveladas de Napoleon Hill. A pergunta que resta é: o que você fará com isso? A maioria provavelmente retornará à sua rotina habitual. Entretanto, aqueles que optam por aplicar esses conceitos irão transformar suas vidas. Precisa de um conselho? Escolha um ponto de partida. Talvez mude sua perspectiva sobre dinheiro, ou seus hábitos diários, ou as companhias que você mantém, ou até mesmo como se expressa sobre riqueza. Pode ser o início de um investimento, criar uma nova fonte de renda, ou simplesmente passar a se comportar como alguém que já alcançou o sucesso. Lembre-se, a lei da atração responde às suas ações, não apenas aos seus desejos. Quem amadurece com fé, perseverança e sabedoria, necessariamente prospera. Se este conteúdo fez sentido para você, comente abaixo. Você se inscreveu. Isso vai além de um simples comentário. É um compromisso com sua nova jornada. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, pois a transformação começa ao inspirar outros a se desenvolverem. Agora, a escolha está nas suas mãos. Você aprendeu os segredos bíblicos sobre riqueza. Você viu como Napoleão Hill comprovou esses princípios. A decisão é sua. Irá aplicar ou procrastinar? Seu futuro começa com o passo que você der agora. Assuma a responsabilidade pela sua vida financeira. A verdade é clara e simples. A lei da atração funciona apenas para quem age. Aqueles que esperam um milagre sem agir continuarão esperando, para sempre. Portanto, tome sua decisão agora. Dê o primeiro passo. E para reforçar esse compromisso com sua nova mentalidade, escreva nos comentários: você se inscreveu. Esse gesto simples ajuda a fortalecer sua conexão com a abundância. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar aprendendo como mudar sua mentalidade, suas finanças e sua realidade. Além disso, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. A razão pela qual o saber se torna forte é quando é dividido com os outros. E quanto mais você ajuda na mudança, mais realizações vêm de volta para você. Agora a escolha é sua. Você pode retornar ao seu dia a dia habitual. Ou você pode agir em relação à sua vida financeira e moldar um novo futuro a partir de hoje. A escolha está em suas mãos. E seu amanhã inicia com as atitudes que você decide tomar agora.